do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos ler o Salmo de número 46, Salmo de número 46. Logo após nós cantarmos esse salmo, nós cantaremos o hino de número 26, está nos nossos hinários, que você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor nesse momento, ok? Vamos juntos, façamos a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os fins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos louvar o nome do Senhor. Hino de número 26. Os grandes feitos
cantar louvores a Ti. Receba, ó Deus, a nossa adoração, receba este culto, envolva também, ó Deus, aqueles irmãos que estão nos acompanhando na adoração, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Receba também, ó Deus, os cânticos que cantaremos ao Senhor, que o nome do Senhor, ó Deus, seja sempre lembrado por nós, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa segurança. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, sim, amém. Os irmãos podem sentar-se, nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim, bem mais que os mares, bem mais que
aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nós vamos orar a Deus. Nós temos orado ao meio-dia, todos os dias, e vamos orar até o fim. Nós temos pedido a Deus que traga cura, pedido a Deus que traga consolo, traga conforto, traga direcionamento, sabedoria para as nações, para os líderes, resolva os problemas, de saúde, de economia e também de política, Então nós estamos vivendo esse momento. Vamos ter um momento de intercessão, um momento de colocarmos a nossa nação e também colocarmos o mundo inteiro na presença do Senhor. Feche teus olhos e vamos orar a esse Deus. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, clamando, ó Deus, pela realidade e o momento em que estamos vivendo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e abrevie, ó Deus, tudo quanto está acontecendo. Nós continuaremos a clamar, pois confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor, ó Deus, é poderoso e tem controle sobre todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós não temeremos, mas apresentamos ao Senhor, ó Deus, a nossa dor e o nosso sofrimento, tanto distanciamento, ó Deus, tantos óbitos, e continuamos, ó Deus, a clamar ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, o que nos é necessário aprender nesses momentos e nesses dias. Mas oramos, ó Deus, pela cura. Traga capacitação, ó Deus, àqueles que estão lutando e buscando, ó Deus, uma resposta, para que a luz do Senhor, ó Deus, ilumine a capacidade, para que encontre uma vacina e medicamentos necessários, ó Deus. Console, ó Deus, aqueles que estão no leito, aqueles, ó Deus, que estão enlutados e aqueles, ó Deus, que estão contaminados. Que a bênção do Senhor seja sobre eles e o cuidado se manifeste. Dê, Deus, sabedoria para que as nações busquem, ó Deus, em união aquilo que é necessário. Dê sabedoria, ó Deus, àqueles agentes da saúde, aqueles que estão cuidando, ó Deus, da saúde. Dá sabedoria, ó Deus, àqueles que estão cuidando da economia, ó Pai. Dê também sabedoria, ó Pai, àqueles que cuidam da política, que eles possam encontrar, ó Deus, o melhor caminho e um caminho, ó Deus, que traga benefício ao mundo inteiro. Seja a Tua paz e a Tua graça sobre nós e nos abençoe, ó Deus, como igreja, que apesar, ó Deus, de sofrermos essas questões, entendemos que a mão do Senhor, ó Deus, é poderosa e por isso, ó Deus, há tranquilidade no nosso coração, para podermos, ó Deus, caminhar e tocar a nossa vida, mesmo, ó Deus, com todas essas limitações. Renova, ó Deus, a nossa esperança, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Mês de maio é aniversário da nossa igreja completa 31 anos, e a partir de quarta-feira dessa semana, nós vamos ter atividade. Então, vocês vão ser comunicados dessa atividade, Na quinta-feira, que é o aniversário da igreja, nós vamos ter uma live especial. Um pastor vai conversar conosco, muito conhecido aqui dos irmãos. Então amanhã vai ser divulgado, então vai ser um momento muito especial para a gente poder participar, tá? Na quarta-feira nós vamos ter atividade. No domingo, dia 31, nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja, mesmo com as limitações. Então a gente vai trabalhar a questão online, então esteja ligado, atento para a gente poder fazer essas celebrações. Depois a gente pode fazer um culto, reunindo todo mundo, e aí então fazemos, mas a gente quer celebrar o nome do Senhor, mesmo nesse distanciamento todo. Então no dia 31, com certeza nós teremos que ter 2 cultos à noite, para a gente poder trazer os irmãos, a gente poder celebrar. A escola dominical, você vai receber uma informação durante a semana de como é que ela vai funcionar, vai ser um pouquinho diferente do que foi hoje. Então esteja atento lá no grupo. Se você não está no grupo, que foi criado, IPB Veneza 2020, você precisa estar lá, que é por lá que serão dadas as informações. Então, para a gente não sobrecarregar celular de ninguém, então você vai receber todas essas informações.
e Deus é quem vai direcionar a nossa vida. Nossa igreja completará 31 anos no dia 28, e aproveitando, no dia 29 eu completo 46 anos de idade, né? Eu sei que tem pouco tempo que a gente se relaciona, mas eu sei que já está gostando de mim, né? A gente poder aproveitar, então dia 29, mas não vai poder reunir todo mundo para fazer festa, porque não está podendo. Então a gente vai ter outra oportunidade de celebrar esses 46 anos. Outra coisa, mês de maio é o mês da família, e a gente tem celebrado isso, né? A gente tem falado sobre álbuns de família, como é que a gente tem os recortes de história da nossa casa, e hoje não vai ser diferente, né? A partir de segunda-feira nós vamos celebrar o aniversário da igreja, então os temas vão ser voltados para isso, mas hoje é a última mensagem sobre família, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Hoje pela manhã falamos sobre uma grande batalha que nós devemos batalhar por nossa família, e agora o fundamento para os nossos lares. Mateus, capítulo de número 7, do verso 24 até o verso de número 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, a reunião que temos aqui, culto ao nome do Senhor, e também pela participação, ó Deus, de outros irmãos pelas mídias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que o nosso coração esteja ligado, que a nossa mente esteja ligada no Senhor, e que a palavra do Senhor surta efeito na nossa caminhada e no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, eu vindo para cá lembrei um pouquinho dessa chuva, né, que está caindo agora com maior intensidade, então eu agradeci a Deus, né, por essa realidade. E aí assim, talvez fosse mais oportuno do que a gente pudesse programar, cair uma chuva na hora que a gente está lendo um texto que fala justamente sobre essa realidade de chuva, e nós precisamos então aproveitar esse momento. Eu não sei se você é assim, mas particularmente eu sou. Quando você está na rua, meio perdido, e a chuva começa, você fica desesperado. Se você estiver no carro tranquilo, se você estiver sem carro, debaixo de uma marquise, no centro, e você então, a coisa que mais quer é sair dessa tempestade e ir direto para a sua casa, para você chegar em casa, ficar protegido, tomar um banho, trocar a roupa, secar o cabelo, por causa justamente da tempestade que você passou por ela. Esse texto fala sobre tempestades na nossa vida. O Senhor Jesus, ele tem um propósito no ensino desse texto, mas ele fala sobre a realidade da nossa existência, ou seja, sofrimento e tempestades sempre existirão na nossa vida e na nossa caminhada. O texto aqui fala que veio chuva sobre pessoa boa e sobre pessoa que não havia guardado a palavra do Senhor. Ou seja, é imparcial essa tempestade. O sofrimento, a dor, as dificuldades da vida e a própria vida, a própria existência, vem como que essa tempestade, e nós sabemos disso. Quantos de nós não gostaríamos de voltar à nossa infância, onde não tínhamos as nossas grandes preocupações? Quantos de nós não gostaríamos de voltar a um momento mais tranquilo da nossa existência? Na adolescência você está mais preocupado com formação, mais preocupado com estudo, e a gente vê os adultos preocupados com grandes tempestades que chegam até os lares deles, até a casa deles. Mas lembre-se disso, todo mundo sofre com a tempestade. Todo mundo tem um nível e passa por um nível de sofrimento
na caminhada e na vida. Então ela é imparcial, ela não nos escolhe dizendo, hoje eu vou atacar fulano, amanhã eu serei em tempestade sobre fulano e o outro. Não, ela vem sobre todos nós, ora com maior intensidade, ora com menor intensidade. E nós precisamos aprender a viver com as tempestades da vida, especialmente na nossa casa, na nossa família. Se você criou família, se você formou família achando que nunca teria problema, você descobriu que no início dessas atividades, você descobriu as dificuldades que a própria família pode vivenciar. Todos aqueles que construíram família sabem muito bem dizer que as tempestades vão visitar. E o Senhor Jesus fala dessa realidade para qualquer um de nós. O Senhor Jesus poderia até ter nos dito, no mundo tereis tempestades, mas tende bom ânimo, pois eu venci as tempestades. E o Senhor Jesus é o modelo para vencermos essas tempestades. É para Ele que nós podemos olhar. É por Ele o caminho que nós precisamos estabelecer. É nele que nós encontramos o fundamento para vencer todas essas tempestades. Dia após dia, o Senhor Jesus se põe como modelo para nós, para vencermos essas tempestades. E o texto que nós lemos aqui está dentro de um outro texto muito maior, que fala sobre as bem-aventuranças e que fala sobre a realidade da lei. É o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte pode servir para nós como um belo exemplo e princípios da realidade de Deus, para que nós possamos vencer as tempestades. E aplicaríamos então essas tempestades às nossas famílias, à nossa casa. O que é que tem acontecido nos nossos lares que possa se parecer com esses textos, para que a gente possa utilizar Cristo Jesus. Cristo Jesus é quem fala como deve ser o nosso comportamento. Esse é o ensino de Cristo Jesus para nós. Talvez você tenha apresentado ou aplicado esse ensino para todas as pessoas e em todas as ocasiões. As que me prendem, toca em minha alma, faze-me o teu querer, Senhor. Amém. Ok, voltamos. Uma queda de energia geral lá fora e aqui no templo. Mas como estávamos, irmãos, talvez você tenha em prática tudo isso. E nas nossas famílias, todos os dias a gente tem que reaprender. Todos os dias a gente tem que ler sobre o Sermão do Monte, para colocarmos em prática aquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque é Cristo Jesus que nos ensinou. E eu deveria então aplicar isso. Tente você aplicar, as bem-aventuranças na sua caminhada dia a dia, mas na relação com a sua esposa. Imagine só você se tornar uma pessoa pacificadora, seja com a esposa, com o marido ou com os filhos. Então existe um contínuo aprendizado. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte e os ensinos de Jesus, todos os dias a gente aprende algo novo. Se a gente para ler, então é comum eu lidar com casais. E quando os casais chegam a um nível, extremo, eles falam comigo assim: pastor, nós estamos pensando em separar, em divorciar. É comum eu ler o Sermão do Monte para eles. Eu vou lá no ponto do divórcio, no ponto sobre o casamento. E aí nós lemos mais uma vez. E eu digo assim: mas esse texto está em outros textos. Vamos ler mais uma vez esse texto? Quando nós terminamos de ler o texto, parece que assim, vem um silêncio. Isso toca o casal. O casal para, olha um para o outro, mas eu percebo nitidamente aquele que está mais duro, ou aquele que já fez a sua avaliação. Ele diz assim: eu sei, pastor, mas isso aí eu não quero. Agora não tem valor para mim. Isso aí, pastor, não importa. O que eu quero é o divórcio. E eu vou lutar por isso. E eu digo para as pessoas:
então eu não tenho mais como ajudar você. Porque se aquilo que é maior do que eu não te serve de conselho, não adianta então eu falar qualquer coisa. Por mais que eu dê conselho, você não achou importante. E um determinado aconselhamento, um casal disse para mim assim: isso é coisa de igreja, pastor. Eu disse: então tá. Mas 1 ano depois, uma das partes me procurou e disse assim: pastor, o senhor poderia fazer o meu casamento? Eu disse: já? Sim, pastor, sabe como é que é, né? Eu falei assim: eu não posso. E ela perguntou: porque não é coisa de igreja, é porque é coisa da Bíblia. Se fosse de igreja eu faria de novo. Mas você lembra que naquele dia eu disse para vocês que vocês estavam escolhendo o caminho errado? A Bíblia está contra vocês, e não é a igreja. Não é coisa de igreja. Na nossa casa, na nossa família, não é coisa de igreja também, irmãos. O permanente e contínuo aprendizado no Sermão do Monte, para a nossa família e para a nossa casa. Além do contínuo aprendizado, nós encontramos também para a nossa família um altruísmo indesejável pelas pessoas, mas que é colocado pelo Senhor Jesus. Quando você lê o Sermão do Monte, a outra pessoa é mais importante do que você. Todos os textos levam para que você valorize a outra pessoa, para que você honre a outra pessoa, para que você perdoe a outra pessoa, para que você ame a outra pessoa. E é o que mais nós queremos nos nossos lares. Eu sei que existem pessoas que demonstram um amor profundo no lar, mas qual é o maior desejo nosso nos nossos lares? Sermos amados. Veja que alguns filhos vão dizer assim: não, a mãe, ela puxa assim, a brasa ou a sardinha para o lado dela, para a brasa dela. E o outro diz: não, meu pai, ele prefere o fulano. E a gente pergunta assim: mas o que você quer? Que a gente se ame, que o Senhor nos ame igualmente. Ou seja, é o maior desejo. Você pergunta ao marido quais são as reclamações que ele tem, ele diz: eu queria que ela me amasse mais. E você pergunta à esposa, ele diz: ele poderia demonstrar que me ama mais. E você pergunta aos pais: o que você gostaria? Eu gostaria que meus filhos declarassem que me amam. Eu gostaria que meus filhos me beijassem, que eles pulassem em cima de mim quando eu estivesse deitado na cama, que eles fizessem cafuné, que coçassem meu pé, mais ou menos nessa linha aí, né? Então essas coisas, nós desejamos que as pessoas nos amem, mas o Sermão do Monte diz que nós devemos amar as pessoas. Nós é que devemos dar a elas, nós é que precisamos amar essas pessoas, nós é que precisamos não julgar as pessoas, nós é que precisamos até amar os nossos inimigos, e a relação familiar exige isso. Então, quando você entrar no seu convívio familiar, você ponha em mente: eu quero ser feliz, mas eu me realizo muito mais quando eu sou vida na vida de outras pessoas, quando eu amo mais do que desejo ser amado. Sabe por quê, irmãos? Qualquer pessoa que amar os outros, ele terá uma satisfação enorme de amor a si mesmo, pelo valor que tem. Ela sabe o valor que ela tem, ela se ama, por isso ela não tem constrangimento de amar outras pessoas. Por isso o filho vai amar profundamente os seus pais, apesar de todos os erros cometidos pelos seus pais, apesar. E é interessante observar, eu já li muitos livros. Se você conhece o que eu vou falar, eu gostaria que você me indicasse. Você já viu o tanto de livro que tem escrito para que o pai compreenda o filho, para que a mãe compreenda os filhos? Agora fale para mim um livro, sequer, que fale de como os filhos devem compreender os pais. Já viu que não tem? Não tem esse livro. Não tem. Por quê? Porque nós achamos que quem deve amar os filhos são os pais. Mas o contrário é errado. Porque ninguém gasta nessa literatura. Porque um filho não pode entender que a dureza do pai foi justamente por causa das privações que ele teve na infância, na adolescência e até mesmo no casamento.
Um rapaz de 22 anos de idade. Ele humilhou o pai durante 1 hora, dizendo que ele era pobre e o tio dele era rico. E eu durante 1 hora conversei com esse rapaz e disse que você é mais pobre do que o seu pai que é pobre. Porque você não possui nada, você nunca conquistou nada, você não trabalha e se estuda é pago pelo seu pai. A casa onde você mora, seu pai que banca. A cama que você deita, o celular que você usa, a roupa que você usa. Eu recomendo que você saia daqui nu e vá para a rua e agora conquiste a sua vida. Você é mais pobre do que o seu pai, não pelo dinheiro, mas porque você não reconhece o que seus pais fizeram por você. E aí então os filhos também devem e podem demonstrar amor aos seus pais. Tem uma história, ela desde minha infância eu ouço, eu não sei se ela é verdadeira, mas acredito que ela é fato em muitas famílias. Existia um menino que desde a infância via que a mãe tinha uma mão mirrada. E ele na sua infância não se importava com aquilo, mas ele foi atingindo os seus 9, 10, 11 anos de idade, e ele começou a pedir à mãe para que não descesse com ele para brincar, para que não levasse ele na escola. Até que um dia, ele saindo da escola com os amigos, a mãe veio em direção, e ele fugiu para um outro canto para não encontrar com a mãe junto com seus amigos. E a mãe percebeu que o filho tinha vergonha dela. E ela então em casa sentou e conversou. Filho, o que está acontecendo? Parece que você tem vergonha de mim. Você não fala de mim para os seus amigos. Você não mostra mais a nossa relação. Você prefere não andar mais comigo. E até que esse menino então resolveu abrir. Ele disse, mãe, eu tenho vergonha da sua mão. E aí ela disse, olha filho, eu nunca contei o porquê minha mão é assim, mas eu gostaria. Quando você tinha 4 anos de idade, uma panela fervendo de água, você levou a mão no fogão, e para que você não queimasse, eu levei a mão, e minha mão derreteu na hora, por causa da temperatura da água. A minha mão é assim, para que você não tivesse sido ferido. Talvez seja uma história para aplicar em princípios. Talvez eu pudesse relatar da minha mãe, que ela não tinha formação estudantil. Minha mãe era como que analfabeta, sabia escrever apenas o nome, lia com muita dificuldade, escrevia com muita dificuldade. Na minha infância, ok, mas na adolescência, quando as pessoas perguntavam, eu tentava esquivar, não falar, não comentar, porque na minha cabeça isso era um defeito. Até que um dia minha mãe foi fazer um curso chamado Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Eu brincava com os meus amigos na praça, e minha mãe passava com uma pasta, indo em direção à escola. E eles perguntaram para mim, sua mãe é professora? Eu disse, sim, minha mãe é professora. E às vezes a gente tem vergonha dos pais que tem. Por quê? Porque nós não viramos pais ainda. Porque nós não estamos na posição. Então todo esse amor e toda essa consideração, todo esse altruísmo, eu posso apresentá-lo na família, declarando de algum modo que eu amo os meus pais, independente da circunstância, independente da dificuldade. Quer ver outra coisa que o Sermão do Monte nos ajuda? Ver o melhor no outro e irradiar uma energia positiva para beneficiar os outros. Imagine só dentro de casa. Dentro de casa a gente vê como pai os filhos crescendo. E a gente olha aquele ser desenvolvendo. E às vezes a gente pode encontrar dificuldade como pai, de que a gente gostaria que aquele ser fosse um pouco diferente daquilo que é. Porque muitos pais, eles imaginaram filhos bem-sucedidos, perfeitos, que não têm dificuldade na escola, que não têm problema emocional. E aí então esses pais meio desesperados aplicam uma imagem não do potencial desse filho, mas daquilo que ele vê.
Então, se a criança deu um problema, ele já pensa, esse filho meu vai ser um problema lá no futuro. O Sermão do Monte nos ajuda a olhar para as outras pessoas como se nós olhássemos para nós mesmos. Será que não há um potencial nas pessoas, além daquilo que nós vemos nelas? Quantas pessoas que na infância e na adolescência ninguém dava nada. E eles foram desenvolvendo, e aí toda a família hoje diz assim, gente, a gente achava que ia ser um problema, achava que ia ser uma dificuldade, mas como esse menino desenvolveu, nós vivenciamos isso dentro dos nossos lares. Nos nossos álbuns de famílias, nós encontramos planos que os pais fizeram para os filhos, e esses pais estão profundamente decepcionados, porque os filhos não cumpriram os planos. Ou seja, esses pais estabeleceram princípios deles, e não permitiram que o potencial desses filhos, quantos filhos gostariam que os pais os aceitassem nas escolhas que eles fizeram na caminhada? Entender que cada ser e cada indivíduo, ele vai tomar decisões. Nos nossos lares acontece isso. Quantos filhos vão reclamar dizendo, eu queria ter feito isso, eu queria ter estudado isso, eu queria ter vivido assim, mas os meus pais me conduziram. Mas porque os pais não acreditaram no potencial dos seus filhos. Quantos maridos não acreditam no potencial da esposa? Eles tratam ela num nível inferior. E aí então a esposa é alguém que você fez isso? Enquanto que referente a outra mulher, ele diz, já viu? Olha quem fez isso. Quantas mulheres têm em outra figura humana o ápice da sua idealização masculina, enquanto olha para o esposo e diz, você? E aí, então, esse texto nos ajuda em dois momentos, irmãos. Eu olhar para a pessoa e tratá-la como eu gostaria de ser tratado. E o Senhor Jesus fez isso. O Senhor Jesus tratou todas as pessoas que chegaram até Ele com grandes dificuldades, assim como foi a mulher adúltera. Ele olhou para ela, ele diz, você merece uma segunda chance, porque todos esses que estão aqui erram. E eles foram embora. Mas eu queria dizer um negócio para você. O modo em que você está não é o legal. Mas existe um potencial. Existe algo em você que pode ser muito melhor. Vá e não peques mais. Quantos pais conseguiriam dizer isso para os filhos? Vá, meu filho, eu continuo acreditando em você. Quantos filhos não desenvolveram-se porque eles acreditavam que os pais nunca acreditaram neles? E lá quando for adulto, eles vão remoer isso e dizer, meu pai podia ter acreditado em mim, minha família podia ter acreditado em mim. Cristo Jesus, ele fala sobre isso. Cristo Jesus ataca e confronta também a nossa sombra e a nossa falta de luz, em não sermos pessoas radiantes, positivas, ao ponto de incentivar quem vive dificuldade. E às vezes os nossos lares estão vivendo depressão, porque nós não acreditamos no potencial daqueles que Deus colocou no nosso lar. Onde um pai pode ser melhor, uma mãe pode ser muito melhor, mas parece que a gente prefere que as pessoas sejam piores do que nós. Parece que nós gostamos até de fazer que as pessoas sofram por nossa causa. Quantas mulheres não permitem seus maridos desenvolverem? Quantos maridos não permitem as suas mulheres desenvolverem? Quantos pais não conseguiram desenvolver ou ajudar os seus filhos no desenvolvimento? E quantos filhos não conseguem apreciar o desenvolvimento dos pais? A família pode experimentar isso. O Sermão do Monte fala sobre essas realidades. Também fala sobre o verdadeiro perdão. O Sermão do Monte fala como nós devemos perdoar as pessoas. Existem muitos lares que não entenderam como Jesus agiu, e eles guardam mágoa no coração. Um dia pode ser que apresente isso. Nós falamos um dia desse sobre como é o círculo, ou o vínculo da honra. Existem muitos filhos que só vão reconhecer o valor dos pais lá próximo ao fim da idade deles, quando eles sentirem a ausência, quando eles sentirem saudade.
Mas enquanto está vivendo, enquanto os pais estão vivos, sem valor, sem dignidade, mas eles poderiam então depois reconhecer isso. Aqueles que estão acima de 40 anos, sabem que o tempo com seus pais estão diminuindo cada vez mais, e eles gostariam de ter um tempo maior, de gastar um tempo maior, mas por causa do coração que está magoado, coração que está ferido, não consegue então aproximar-se, guardou as mágoas lá do passado e nunca perdoou. O Sermão do Monte fala sobre a gente amar abrangentemente as pessoas. O Sermão do Monte fala para a gente ser mais tolerante com as pessoas, aceitar e ser muito mais pacientes com a maldade e a dificuldade que vivem as pessoas. O lar precisa disso. Nós precisamos ser mais tolerantes com os nossos filhos, nós precisamos ser mais tolerantes com os nossos cônjuges, nós precisamos ser mais tolerantes com os nossos pais. Nós brigamos por pouca coisa e colocamos a culpa no outro com muita facilidade. Existe também, irmãos, a valorização do ser em detrimento do ter. O Senhor Jesus falou sobre a ansiedade, o Senhor Jesus falou sobre dinheiro, sobre como nós valorizamos as pessoas, e às vezes no nosso lar nós podemos ser assim. Primeiro, vivemos ansiosos porque achamos que não temos o que deveríamos ter, e não o ser. O Senhor Jesus não se importa com o que nós temos, o Senhor Jesus se importa com quem nós somos, e às vezes nós precisamos valorizar a família pelo que nós somos, e não pelo que temos, pelo que possuímos. Mas nós podemos amar mais, respeitar mais, nós podemos valorizar mais as nossas relações. Existem famílias que só são felizes se elas puderem fazer um pedido especial no iFood. Mas se alguém fizer em casa, falando em economia, aquela comida não serve. Nós só conseguimos ser felizes se as nossas viagens forem maravilhosas e pudermos comer e beber de tudo. Talvez esse ano que nós teremos pela frente e o próximo ano, nós vamos descobrir que não devemos gastar tanto e que nós somos muito mais felizes na relação de um ao lado do outro. Para finalizar, irmãos, eu falo aqui sobre a ansiedade e as frustrações que podem acontecer nos nossos lares. Tudo isso é tempestade, irmãos. Tudo isso é chuva. A ansiedade pode destruir os nossos lares. Quantas famílias que vivem deprimidas por causa da ansiedade que há no coração delas. Nós temos tratado casos. No início, irmãos, era mais comum tratar mulheres na ansiedade. Chegou um momento que passamos a tratar também dos homens. Passamos agora para um terceiro momento que nós tratamos dos adolescentes e jovens. Mas nós chegamos a um nível em que tratamos das crianças. Mas, irmãos, a coisa ficou tão feia que até os animais das nossas casas estão indo em psicólogos. Imagine o nível de depressão que as nossas famílias estão vivendo. O Sermão do Monte fala sobre essas coisas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas preste atenção. Qual é a resposta para todas essas coisas, irmãos? Só uma. Existe uma única resposta para todas essas coisas. Para cada frustração, para cada quadro depressivo, para cada inimizade, para cada ódio que há guardado no coração, para cada falta de altruísmo, de generosidade, para a violência que há no nosso coração, para a maldade que há no nosso olhar. Só existe um remédio. Não é a oração. Ué, pastor? Irmãos, eu sei que muitos aqui já gastaram tempo em oração. Dobraram os joelhos e disse: ó Deus, muda o meu casamento. Ó Deus, muda a minha casa. Ó Deus, muda o meu modo de ver a vida. Ó Deus, muda os meus pais. Ó Deus, muda os meus filhos. Ó Deus, muda a minha situação para que eu esteja mais preocupado com as coisas do Senhor do que com as minhas. O texto aqui diz que ainda que a gente tenha uma vida
profunda e extensa em oração, se não colocarmos em prática o ensino, não tem valor nenhum. Não adianta você pedir para o seu pai melhorar e você melhorar o relacionamento com o seu pai se você não perdoa. O que adiantou a oração? Isso é hipocrisia. Para quem não crê, é um ensinamento, a oração é uma esperança. Mas para quem crê, a oração não funciona se não houver ação. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse assim, não adianta nada vocês ouvirem, se vocês não praticarem. Não adianta nada o marido desejar, amar e respeitar e valorizar a esposa. Ele pode passar 1 ano orando, mas se ele não tomar a decisão de usar palavras que abençoam, parar de ridicularizar e humilhar a esposa, não adianta nada. E nós sabemos disso, irmãos. Quantas igrejas cheias, quantas pessoas que dobram os joelhos, quantos líderes de igreja que violentam em palavras suas esposas, que destrói a dignidade dos filhos, que acaba com a harmonia do lar, e a família diz assim, na igreja você é ótimo, aqui em casa você é um demônio. Por quê? Mas é um homem de oração, você encontra ele no quarto, você vê ele lendo a Bíblia. Assim acontece com homens, assim acontece com mulheres, e assim também acontece com os filhos. Essa relação. Então, irmãos, a solução aqui é também oração. Mas a verdadeira solução é o que o Senhor Jesus disse. Ele diz assim, aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, será comparada com um homem que construiu uma casa, veio tempestade, não porque ele simplesmente orou, ele também orou, mas porque ele colocou em prática. Ele construiu a casa dele na rocha, no firmamento, no fundamento que é Cristo Jesus e o seu ensino. E aí então vieram as tempestades, os filhos ficaram travessos, a esposa perdeu o sentimento e amor, o marido já não tem mais tanta fidelidade, mas a palavra do Senhor diz, você deve ainda colocar em prática tudo aquilo que eu ensinei. As orações ajudam-nos a equilibrar a nossa caminhada, mas se nós não colocarmos em prática, irmãos, não adianta. Qual é o princípio aqui? É que a palavra de Deus é mais importante, e ela terá significado, se nós colocarmos em prática essas coisas na nossa casa. Tente imaginar que aquilo que vocês têm é mais importante do que vocês são. Então a oração não vai resolver isso. Falta atitude. Não adianta nada vocês orarem e colocar diante de Deus todas essas coisas, se você não resolver ser tolerante com a outra pessoa. Na mesa, na refeição, seja educado, espere o outro, trata com gratidão quem fez, assente-se tranquilamente, tenha maior desejo de permanecer do que sair. Talvez você já tenha orado para pedir que Deus o ajude a perdoar, mas você nunca decidiu perdoar. E você diz para todo mundo, eu oro sobre isso todos os dias, mas você nunca chegou para sua esposa e diz, eu te peço perdão pelo que fiz. Você nunca voltou aos filhos e disse, eu peço perdão pelo que fiz. Os filhos nunca pediram aos pais. Ou seja, ainda que o sermão seja lindo, ainda que as palavras de Cristo Jesus sejam lindas, e nós achamos que a oração vai resolver, nós descobrimos que a religiosidade, irmãos, não praticada, verdadeiramente é hipocrisia. A família precisa disso. O nosso lar pode ser melhor. O fundamento é a prática. A oração é um apoio. A oração é um local onde você encontra força para tomar uma decisão. Então não adianta nada orar 30 horas, levantar e brigar com todo mundo. Uma amiga nossa, da minha família, falou assim, pastor, eu oro, eu sou uma pessoa muito difícil, sou uma pessoa muito dura, eu arrumo confusão com todo mundo que eu converso, eu brigo, mas eu tomei uma decisão. E ela falou o quê? Eu estou orando, e eu cheguei à conclusão. Eu falei, qual conclusão, filha? Ela disse, eu devo ficar calada, eu falo demais,
E eu, nesses últimos dias, estou calada. Ação. Se os seus pais te irritam, torne-se mais tolerante. Trate eles com maior afeição. Tenha maior paciência. Se seus filhos te irritam, trate com maior tolerância. Trate com maior atenção, com maior cuidado. A atitude, ela se tornará mais importante que a oração nesse momento. Qual é o fundamento, irmãos? É a palavra. O fundamento é o ensino de Cristo. Tempestade virá sobre todas as famílias, mas as famílias que estão firmadas em Cristo saberão passar por essas tempestades. Todos nós temos famílias. Ninguém está livre de sofrimento e dor. Todos nós passaremos por essas coisas. Família, um lugar onde devemos colocar em prática aquilo que Cristo Jesus nos ensina. Que Deus nos abençoe. Nós temos um cântico, vamos cantar, é uma oração, pedindo a Deus que traga uma tranquilidade ao nosso coração, mas que você considere importante colocar em prática tudo aquilo que você já aprendeu. Vamos louvar o nome do Senhor.
paz. Vamos ficar em pé, irmãos. Falar com Deus me satisfaz. Ó Deus, muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. Agradecemos, ó Deus, pessoalmente. E clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática os ensinamentos de Cristo Jesus. Que a oração, ó Deus, seja um direcionamento na nossa vida, mas que a prática, ó Deus, confirme a intenção das nossas orações. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça e que nós possamos, ó Deus, ser mais altruístas em casa. Que nós possamos, ó Deus, aprender sempre com a palavra do Senhor. Que possamos, ó Deus, ter luz e irradiar essa luz em benefício de outras pessoas. Que sejamos, ó Deus, estimuladores do bem, ó Deus. Que possamos encontrar na outra pessoa, Deus, grande potencial para desenvolvimento, para o bem da humanidade, mas especialmente, ó Deus, para o bem da nossa família. Senhor, nos ajude, ó Pai, com as durezas do nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, com o valor que damos, a posse que temos, mas que seja mais importante, ó Deus, ser do que ter. Isso, ó Deus, eliminará de nós ansiedades na família. Ó Pai, que nós coloquemos em prática e que sejamos, ó Deus, bons construtores, não porque simplesmente fizemos uma casa, mas porque a construímos na rocha, e aqui, ó Deus, a rocha é Cristo. Sabemos, ó Deus, que sofrimento e tempestades virão, dificuldades familiares, mas, ó Deus, nós passaremos bem, passaremos, ó Deus, firmes, pois as tempestades virão aos nossos lares, mas estamos firmados em Cristo, a solução diante das tempestades, diante das aflições, diante das grandes chuvas, diante desse mundo tenebroso, são as palavras de Cristo Jesus. Quem as guarda é fiel praticante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nos dê paz, e ajuda-nos a tomar a iniciativa necessária, segundo a Tua palavra, nos nossos lares. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra,